Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Dom Leão e hoje eu vou continuar falando sobre o coronavírus. Mas antes de mais nada eu queria pedir para que você se inscrevesse no meu canal, deixasse seu joinha, comentar embaixo, que o comentário de vocês é muito importante e a inscrição de vocês me ajuda bastante. Na verdade eu vou continuar falando sobre esse assunto, que na verdade é muito polêmico e muito preocupante para todas as pessoas, mas eu na verdade vou ter que fazer umas retificações por conta de eu ter dito algumas afirmações relacionadas ao coronavírus por conta de umas matérias que eu tinha lido na internet, e eu acredito que a gente não tem na verdade as informações concretas e exatas, mas algumas outras informações eu li de ontem para hoje na realidade e que me deixou um pouco preocupado em relação ao que vem acontecendo pelo mundo. Então eu espero que a gente fique um pouco mais atento e mais cauteloso nesses momentos que a gente vem passando aí por conta dessa epidemia que está alastrando aí o mundo de uma forma muito rápida. Bem pessoas, é bem preocupante o que vem acontecendo pelo mundo aí, né, na verdade em relação às questões desse vírus, o coronavírus, o novo vírus, né, o Covid-19. E aqui no Brasil já temos na verdade registrado o segundo caso de coronavírus. Vou ler a matéria aqui para vocês, vou disponibilizar aí nos comentários aí todos esses endereços onde tem todas essas informações aí para vocês lerem, tá ok? Para vocês lerem na íntegra, porque tem bastante informação e eu acredito na verdade que a gente tem muita informação distorcida aí, mas talvez a gente chegue a um denominador comum e espero que em breve tenhamos aí a vacina para na verdade eliminar essa ameaça aí que está se espalhando assim ligeiramente pelo mundo inteiro, né? Então a matéria diz o seguinte: o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo confirmam nesse sábado, dia 29, o segundo caso de coronavírus no Brasil. De acordo com o Ministério, o paciente é um homem de 32 anos, ele chegou na quinta-feira, dia 27, de Milão, na Itália, país com o maior número de casos fora da Ásia. Ainda de acordo com o Ministério, não há mudanças no cenário nacional. Ainda não existem evidências de que o novo coronavírus esteja circulando no território brasileiro. Isso já é, na verdade, um ponto positivo para nós aqui, né? Deixa eu ver mais aqui sobre essa matéria. Embora o paciente tenha relatado o uso de máscaras no avião, o Ministério da Saúde informou que investiga junto à Anvisa os possíveis contatos próximos do homem durante o voo e em outros locais. As secretarias de saúde do estado e do município também participam da investigação. Isso é um fato que não pode ser deixado de lado. Tem que fazer uma investigação bem minuciosa para poder chegar e mapear onde se esse vírus se espalhou na verdade por outras mais pessoas aí durante o voo, né? E eu vou ler na verdade uma tabela para vocês aqui dos números de infectados, na verdade de casos suspeitos e casos descartados em alguns estados do Brasil, né? Na verdade onde está localizado essas informações. O novo coronavírus no Brasil, datado do dia 29/2, os casos suspeitos e casos descartados. Em Alagoas, um caso suspeito e nenhum caso descartado. Na Bahia, um caso suspeito e 4 casos descartados. No Ceará, 6 casos suspeitos e 2 casos descartados. No Distrito Federal, 5 casos suspeitos e 1 caso descartado. Em Espírito Santo, 2 casos suspeitos, 1 caso descartado. Em Goiás, 5 casos suspeitos e nenhum caso descartado. Em Minas Gerais, 17 casos suspeitos, 3 casos descartados. Em Mato Grosso, 2 casos suspeitos e 0 casos descartados. Na Paraíba, 1 caso suspeito e 1 caso descartado. Em Pernambuco, 5 casos suspeitos e 2 descartados. No Pará, 5 casos suspeitos e 3 descartados. No Rio de Janeiro, 19 casos suspeitos e 8 descartados. No Rio Grande do Norte, 3 casos suspeitos e 2 descartados. No Rio Grande do Sul, 27 casos suspeitos, 10 descartados. E em Santa Catarina, 9 casos suspeitos, 4 descartados. E em São Paulo, 91 casos suspeitos e 38 descartados. Mas temos aí, na verdade, essa é a tabela de casos suspeitos no país. Temos aí 2 casos suspeitos, na verdade 2 casos positivamente diagnosticados aí pelo país, e isso é bem preocupante, né, porque o nível de contágio é muito alto e se dá aí pelo toque, pelo que a pessoa utilizou, onde a pessoa passou. Na verdade eu já vi informações aí que na verdade 1 metro de distância de uma pessoa que está com o coronavírus, o nível de infecção é altíssimo, né, e ele passa pelo ar, né, então o nível de infecção é muito alto. Eu acho que a gente na verdade tem que tomar muito cuidado e tem que ficar muito cauteloso nessa questão de higiene aí nesses próximos tempos aí, né, daqui para frente. Então vou seguindo aqui com outra matéria que eu achei bem chocante, né? Eu falei inclusive no primeiro vídeo aí que o Brasil, qual foi que acho que é a OMS que tinha na verdade destacado que o Brasil tinha histórico aí de lidar com surtos e epidemias,
né, que na verdade seria um ponto forte para combater o coronavírus no país, mas eu li outra matéria aqui, datada na verdade de 8 de janeiro, aqui de 2019 na verdade. Essa é uma matéria já do ano passado, do início do ano passado, onde diz que o movimento anti-vacina existe no país, né? E 4 doenças erradicadas que podem, na verdade, retornar ao Brasil por conta de um desses fatores aí, né? Eu não lembro quais são, na verdade, as doenças. Deixa eu ver aqui nessa matéria. As doenças erradicadas que podem retornar ao Brasil: sarampo, poliomielite, difteria e rubéola. E por conta, na verdade, de um conservadorismo, né, dessas pessoas aí com esse movimento anti-vacina, que eu acho que essas pessoas que não querem ser vacinadas deveriam, na verdade, assinar um termo, né, de responsabilidade e sei lá, ter um lugar para elas ficarem clausuradas com os problemas que elas causaram a elas mesmas e não fazendo com que os problemas fossem repassados para o resto da população, né? Eu acho que essas pessoas precisam, na verdade, ter um pouco mais de consciência em relação a essas questões por conta de serem problemas reais, né? E o governo todo e o mundo inteiro trabalha para poder eliminar todos esses problemas que são ameaças para a população em geral, né? Eu acredito que essas pessoas devam pensar um pouco, não somente nelas, mas também no próximo, né? Eu acho que é bem por aí que as coisas devem acontecer. E continuar, na verdade, falando aqui sobre o nosso país, sobre o Brasil, porque, na verdade, isso é muito preocupante para todos nós, né? O mundo inteiro deve estar preocupado com isso, mas tem muita coisa acontecendo lá por fora, mas a gente tem que ficar muito cauteloso aqui para essas coisas não se espalharem aqui pelo nosso país, porque essas coisas podem se espalhar assim de um dia para o outro, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado. Já estão, na verdade, aí 252 casos suspeitos aí de coronavírus registrados no país, né? Até no sábado, dia 29, o registro foi esse aí, a estatística foi mais ou menos essa, né? E tem outras coisas que, na verdade, preocupam muito toda a população, né? Os estados agora podem suspender cirurgias para liberar leitos, né? É uma matéria que está informando essa questão. Com a confirmação dos 2 primeiros casos de coronavírus no Brasil, o sistema de saúde brasileiro se prepara para uma situação de epidemia eminente. O número de casos suspeitos ultrapassa 200, espalhados por mais de 15 estados. Dessa forma, a Secretaria de Saúde se prepara para enfrentar um eventual agravamento do quadro, por meio de medidas que incluem atendimentos domiciliares e até a suspensão de tratamentos e cirurgias agendadas, visando a liberação dos leitos. E tem muita coisa acontecendo pelo mundo aí, né? Só para vocês terem ideia, lá na Itália, 3 jogadores do Juventus foram diagnosticados com o coronavírus. O coronavírus, infelizmente, continua infectando pessoas mundo afora, mesmo a Federação Italiana instruindo os clubes a fazerem jogos com portões fechados e adiando jogos para maio. 3 jogadores do Juventus deram positivos para a doença. Após a confirmação, o Juventus colocou todos os jogadores da categoria sub-20 em quarentena, após o trio de jogadores do Pianense, que acredito que seja o nome do time, uma espécie de Juventus B, foram confirmados com coronavírus. Então tem muita coisa realmente acontecendo. Tem uma outra matéria aqui que é do Brasil, que eu acabei vendo agora, que na verdade informa que a Bolsa perde 35 bilhões em 2 meses. Apesar de apenas dois casos de coronavírus terem sido confirmados no Brasil, a Bolsa sofre consequências de instabilidade gerada pela epidemia. Nos últimos 2 meses, 35 bilhões de capital estrangeiro foram retirados do mercado brasileiro. Então é realmente muito complicado o que vem acontecendo. A gente tem que tomar muito cuidado, já está atingindo a economia. Vamos dar um giro pelo planeta aí, tem muita coisa acontecendo. O Irã, na verdade, eu acho que se torna aí o segundo local mais infectado pelo coronavírus, pelo Covid-19. E a matéria diz o seguinte: coronavírus causa crise no governo e país. Doença já matou oficiais do governo e autoridades, além de causar revolta da população, que incendiou um hospital com pessoas infectadas. Segundo os relatos, informações que vão surgir na mídia, o Irã vive uma crise generalizada em todo o território. Nos últimos dias, o vice-ministro da Saúde foi confirmado com a infecção, um dia após aparecer mal em rede nacional. No dia seguinte, o vice-presidente do país foi diagnosticado com a doença e o hospital também de Bandar Abbas foi incendiado pela população local. Nela havia pessoas infectadas com Covid-19. E um deputado local veio a falecer também alguns dias atrás por conta da mesma. Até que veio a notícia de 210 mortos, esse fato na verdade tornou o país a maior vítima de coronavírus fora da China. Além disso, o governo foi imprudente em suas medidas e ignorou alerta de órgãos internacionais, como também demorou em orientar a população a não fechar templos de orações e formar equipes, na verdade, para trabalhar. E por fim, há mais relatos, na verdade, que a doença está descontrolada no país, infectando funcionários de hospitais e forças policiais. Se eles realmente, na verdade, estão doentes, quem ocupará e fará o trabalho deles, né? Após isso tudo, a lei e a ordem começam a ruir pelo país e a população tomou as ruas e decidiu, na verdade, por si só cuidar do coronavírus.
Bem, tem muita informação de todos os lugares, do Irã tem muita informação porque tem acontecido coisas realmente pavorosíssimas, né? Na verdade, os iranianos acabaram, na verdade, incendiando um hospital, né? Que eles denominaram como Corona Hospital. O nome do hospital, na verdade, é Tuon Clinic, em Bandar Abbas, como eu li para vocês na matéria anterior, e está bem preocupante essas questões lá. Bandar Abbas fica localizado no sul do Irã, né? Onde a epidemia era menos preocupante, os pacientes teriam sido transferidos de Qom, cidade considerada o epicentro da doença no país, mas a diretora do hospital nega as informações e garantiu que os infectados pelo coronavírus estariam isolados em uma ala separada dos demais pacientes, né? Tem logo o vídeo aí desse acontecimento, vocês vão lá, na verdade, nos comentários e tem os links lá, procuram o link e vejam o vídeo, na verdade, dos iranianos colocando fogo no hospital. E tem uma coisa bem, na verdade, relevante aqui, que diz o seguinte nessa matéria: cabe ressaltar que a taxa de mortalidade entre os iranianos é ao menos 2 vezes maior que nas outras áreas afetadas pela doença, chegando a 7,3 de mortalidade. Então parece que o medo da epidemia vem aflorando o que há de pior nos seres humanos aí. Eu acredito que, pelo que eu li e entendi da matéria, eu acho que eles colocaram fogo com tudo que tinha dentro do hospital. Então está realmente muito preocupante o que está acontecendo no mundo inteiro, né? As pessoas estão fazendo coisas, atrocidades por conta, na verdade, aí, dessa epidemia que vem assolando aí, que vem se alastrando pelo mundo aí. Então a gente precisa ficar muito atento e muito cauteloso por conta de tudo que vem acontecendo aí. Então, pessoas, na verdade existe muita coisa acontecendo de muito ruim pelo mundo aí, muita atrocidade, né, por conta do coronavírus. Só para vocês terem ideia o que tem acontecido pelo mundo, na Coreia do Norte uma pessoa foi eliminada a tiros, né, por conta de estar infectada com o Covid-19. Eu vou ler aqui parte da matéria para vocês. Em meio ao surto de coronavírus que atinge a China e outros lugares do mundo aí, a Coreia do Norte, o lado comunista, decidiu lidar com os casos suspeitos de infecção, eliminando os pacientes ao invés dos vírus, né? Relatórios afirmam que o líder Kim Jong-un executou brutalmente um paciente que tentou se esquivar da quarentena para ir ao banheiro público. Ele foi preso por forças policiais e automaticamente condenado à morte, sendo baleado no local. Então, só para vocês terem ideia do quanto esse coronavírus, né, o Covid-19, vem abalando as estruturas do mundo inteiro aí. A gente precisa estar muito atento nesses dias aí pela frente aí, por conta dessas situações todas. E eu vou reforçar para vocês: muita limpeza, muita higiene, lave bem as mãos e evitem ficar se tocando, aperto de mão, beijinho, de não sei o que. Eu acho que essas coisas têm que ser evitadas nesses momentos agora aí, por conta dessas questões do coronavírus. A gente sabe e tem dados aí que ele foi descoberto no final do ano passado, mas foi quando ele foi identificado, né? Como eu falei para vocês no início do vídeo, minha opinião é que ele tenha tido, que ele tenha mais um tempo um tempo anterior a dezembro do ano passado. Então, e agora precisamos de muita cautela, né? Na verdade, muita preocupação em relação a tudo que está acontecendo. Ficar muito atento, porque na verdade é uma ameaça invisível, a gente não sabe o que pode acontecer, não sabe qual é o nível de mutação do vírus, então a gente tem que estar muito preocupado, sim. E os procedimentos normais, né? Higiene, bastante higiene, lavar muitas mãos, né, usar álcool gel em todos os momentos. For para a rua, tá com álcool gel no bolso e sempre tá usando álcool gel para se limpar, e ficar evitando se tocar no meio de rua, apertando mão, né, beijinho e tal. Dá um tchauzinho, um joinha, tá beleza, tá ok. Vamos, na verdade, vamos esperar passar esses tempos ruins aí. Esperamos aí que os governos, essas empresas todas que estão desenvolvendo as vacinas, eles façam isso o quanto antes, né? Como vimos aí as notícias, essas coisas podem sair logo em breve, e esperamos um desfecho realmente muito feliz aí por conta de tudo que vem acontecendo, porque tem muita atrocidade, muita coisa ruim acontecendo pelo mundo e muita gente morrendo por conta desse vírus. Então esperamos, na verdade, que essas coisas acabem bem o quanto antes, né? Esse só foi mais ou menos um vídeo informativo sobre o que eu vinha falando do coronavírus, e um beijo, até o próximo vídeo.